Segundo assunto muito cobrado pelas bancas, claro, responsabilidade civil do Estado, responsabilidade extracontratual do Estado, responsabilidade objetiva do Estado. Vamos lá? Começando pela VUNESP, Prefeitura de Morro Agudo, em São Paulo. Tá? Na hipótese do município vir a contratar uma empresa para prestação de serviço público, prestação de serviço público, já me chamou a atenção, por meio de um processo licitatório de concessão, é uma concessionária de serviço público, ou seja, é uma pessoa jurídica de direito privado, mas que está prestando serviços públicos. Se você lembrar, na forma do 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, é isso que me interessa, né? Eu preciso de uma pessoa de direito público ou de direito privado que preste serviço público para poder aplicar a responsabilidade civil do Estado. Então, ótimo, enquadrou. É correto afirmar que a responsabilidade civil da empresa será... Galera, questão muito fácil. Porque, veja, o que eu falo? Como é que você identifica a responsabilidade objetiva? Primeiro, você tem que ver, ou melhor, responsabilidade civil do Estado, que normalmente é objetiva. Primeiro você vai ver a pessoa jurídica. É de direito público? Cabe. É de direito privado? Depende. Se ela presta serviço público, cabe. Se ela explora atividade econômica, não. Então, beleza. No nosso caso aqui já resolveu. Qual é o outro elemento? Agente público, na qualidade de agente, cometendo um ato que cause dano a terceiro, ou se omitindo, causando dano a terceiro. Como a questão não for de terceiro, de agente, nem nada, bastou enquadrar na pessoa jurídica. Pronto. A partir do momento que você conseguiu enquadrar a pessoa jurídica, você já encontrou. Cabe o quê? Responsabilidade objetiva. A pergunta é... Eu elimino B, elimino D e elimino E. Sobrou A e C. O município vai ter responsabilidade? Sempre. Sempre que você tem uma contratação mediante concessão, pode cair no colo do contratante, mas a princípio é do contratado. Vamos pensar? Que tipo de procedimento ou que tipo de característica acontece quando você tem um responsável inicial que, se esse cara não tiver condições de custear, pagar, compensar a decisão final, cai no colo do outro? Entenda, eu não estou podendo propor a ação contra os dois, município e pessoa jurídica, tá? Concessionária. Eu só posso propor contra a concessionária. Mas se a concessionária não tem solvência para me pagar, eu vou poder atacar o Estado. Qual é o nome disso? O nome disso é responsabilidade subsidiária. Quando você pode propor a ação contra os dois, solidária. Quando você propõe contra um, e se esse um não conseguir cumprir, aí eu posso buscar o outro, que é o original, o responsável, subsidiária. Então, qual é a lógica? Se a lei diz que eu vou atacar direto a pessoa jurídica, né, de direito público ali, de direito privado, perdão, vai ser objetiva. Se ela não pagar, eu busco o município. Tá? O Luciano já matou aí, perfeito, nossa resposta é a letra C, porque o município vai ter responsabilidade subsidiária. Que é a tradição, né? Essa questão é dar mais prova de juiz, parceiro. Isso daqui você tem que saber, tá? Não é porque é juiz, não. Em conhecido acórdão proferido em regime de repercussão geral, blá, 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 versando sobre a morte de detento em presídio. É isso que me interessa só. Vamos lá. O que você sabe... Opa, Adriana Egídio, boa tarde, querida. Obrigado aí pela sua presença. O que você sabe sobre suicídio de preso, suicídio de detento, né? Ou a morte de detento, vamos falar no geral. A morte do detento, ela é responsabilidade civil do Estado na hora, por quê? A gente aplica a teoria do risco criado ou a teoria do risco suscitado. Mas o STF, depois desse julgamento que foi no Rio Grande do Sul, salvo engano da minha parte, tá? O julgamento inicial, é isso mesmo, tá até aqui na questão, tá? Que confirmou uma decisão do TJ do Rio Grande do Sul, que, aliás, é um dos TJs mais inovadores do Brasil, ao lado de São Paulo e Minas Gerais, tá? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, o que acontece? Suicídio de preso, morte de preso dentro do presídio é responsabilidade do Estado, sim. A questão é que o TJ do Rio Grande do Sul trouxe uma baita de uma novidade, porque ele passou a tratar aquela omissão de forma distinta. O que nós chamamos durante muito tempo teoria do risco criado, que ninguém mais está usando esse nome, só eu acho que eu sou o único trouxa, né? Que o cara definiu o seguinte: a partir do momento que você tem a chamada omissão específica,
que é a omissão do Estado em fazer algo que é a obrigação dele, você fala na responsabilidade objetiva. Tá? Porque a omissão, ela sujeita o Estado a uma responsabilidade subjetiva, porque exige a demonstração da culpa, né, da omissão, a comprovação da omissão. Porque dolo ou culpa nunca aqui, né? Mas nesse julgado, o que ficou entendido foi isso. E o STF confirmou e deu repercussão geral, ou seja, todo mundo tem que seguir esse entendimento. A partir do momento que você tem omissão específica, o Estado devia ter protegido o preso e não protegeu, responsabilidade objetiva. Para a omissão do Estado gerar responsabilidade subjetiva, tem que ser omissão genérica. Aquele caso que o Estado não tinha obrigação, mas poderia ter evitado. Um exemplo clássico, o meu querido Éder vai entender muito bem, Grêmio e Inter vão jogar no Beira-Rio, sai na porrada fora do estádio, você está passando, leva uma facada de algum maluco ali, porque sempre tem um corno, né, nas torcidas de futebol. O que você tem a ver com a briga? Não importa, o Estado devia estar lá protegendo todo mundo, mas não era uma obrigação do Estado garantir que o louco não vai te esfaquear. Então, isso a gente chama de omissão genérica, né? O pessoal sai em manifestação e destrói caixa eletrônica, destrói banco. Isso é omissão genérica, beleza? Então, veja, exato, o Estado é o agente garantidor, né? Só que assim, o Luciano, a gente usa muito mais essa ideia do garante, né, para a teoria do risco integral, tá? Aquele papo do meio ambiente, né, dano ambiental, dano nuclear, é até melhor. Porque no caso do risco criado, ou a omissão específica, a gente costuma utilizar mais a ideia de custódia. O Estado detém a custódia e tem que proteger, preservar o que e quem estiver sob custódia dele. Perfeito, amigo? Então, no tocante à responsabilização em conduta omissiva, distingue-se conforme a natureza da omissão. Foi o que eu falei, né? Perfeito. Se a omissão for específica, objetiva. Se for genérica, vai ser subjetiva. Integral? Não. Objetiva no caso de genérica? Não. Subjetiva no caso de genérica, aplica-se responsabilidade subjetiva. No caso de genérica, objetiva. Não. Peraí que eu estou lendo errado a questão. O regime de responsabilização é objetiva, no caso do detento em presídio, perfeito. No caso de genérica, aí sim aplica-se responsabilização subjetiva. Desculpa, eu que estava lendo errado aqui, né? Mas é isso aí, tá? Alexandre, não tenha dúvida, tá, irmão? Se quem foi o detento, o diretor do estabelecimento, quem foi que não fez ali a proteção, que tinha a obrigação? Com certeza. Em resumo, que diferencia a necessidade de comprovação do nexo causal, exato. A objetivo você não tem que mostrar, na verdade nem é nexo causal, tá, Éder? Para ficar melhor, é a comprovação de omissão. Porque o nexo causal você vai mostrar em todas. Conduta, dano, nexo causal. Em todas tem que ter. Tá? Mas aqui a diferença é que nós temos a demonstração ou não de omissão. Claro que, assim, no objetivo não tem omissão, é ato. Né? Agora, na omissão específica, você tem que comprovar a omissão. A única diferença é essa. A subjetiva sempre você comprova omissão, né? Tá, basicamente essa distinção. Por conta dessa decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul, tá, essa ideia até de separação de subjetivo e objetivo ficou meio prejudicada. A culpa é de vocês, do Rio Grande do Sul. Ó, galera, hoje eu tô de boa, tá? Já são quase 6 e se vocês me permitirem, eu vou até pelo menos umas 7 aí, porque eu quero corrigir todas com vocês, tá? Eu quero corrigir tudo hoje ainda. Então não fiquem chateados comigo, não. Instituto OACP, prova aí de 2019, o Estado, como sujeito responsável pelos seus atos, tem o dever de ressarcir vítima de casos de danos causados, inclusive por ato do seu agente no exercício de atribuição. Tá. Quando o Estado indeniza a vítima por prejuízo causado por seu agente, a Constituição garante-lhe o direito de regresso. Quanto ao tempo para o exercício do direito de regresso, eu vou te explicar um detalhe. Vítima, Estado, agente público. Ação indenizatória, 5 anos, com base no decreto 20.910, lá de 1932. Estado contra o agente público regressiva, Código Civil, 3 anos. É só isso que você tem que saber. A questão está me perguntando o tempo para exercer o direito de regresso. Então eu vou procurar 3 anos na forma do Código Civil. 5 anos não. 3 anos conforme a Constituição não fala sobre isso. 5 anos não, 3 anos conforme o Código Civil. Tranquilo. Tá?
Ô, Railine, a Fatem vai te explicar depois como vai funcionar, tá? Vamos lá. Gostei dessa hashtag aí, nomeado em 2021. Vamos lá, quero usar essa hashtag com vocês aí. Compartilha essa aula aí, galera. Compartilha para quem você conhece. Tira uma fotinha nossa aí, pô, trabalhando aí bonito. Posta lá no seu Instagram, coloca lá, hashtag nomeado em 2021. Gostei dessa daí, tá? Se tudo der certo na gravação, com certeza fica, tá, Railine? Railine, desculpa, Railine. Vamos acertar o nome das pessoas, né? Galera, cuidado. Nessa prova aqui, o Instituto OCP fez uma merda, porque ele colocou como gabarito oficial a letra E. Imprescritível. Mas, na verdade, assim, não é que seja errado, não. É porque, na época, realmente, o entendimento ainda era esse. Mas, concurseiro nomeado 2021, o papo é outro. A partir do momento que o STF se posicionou, a ideia só é imprescritível ação de ressarcimento ao erário quando o ato do agente público for um ato de improbidade dolosa. Acabou. Aqui não tem nada a ver com improbidade, ninguém falou em dolo, ninguém falou em nada. Então, não tem papo. Tá? Hoje, o Instituto OCP vai fazer exatamente o que a gente está falando, 3 anos. Beleza? Ficou show, né, Ilmo? Cara, é isso. É porrada, é objetividade. 5 anos, 3 anos. Acabou. Não tem conversa. Cara, tem alguns aí na conversa sim, tá? A procuradoria tá com cara sim, porque até agora nada, né? Tá na hora de ter uns concursos de procuradoria sim, eu concordo plenamente contigo e é bem capaz. Eu acho que ele está naquele gatilho, desde 2017 tem muito concurso para sair e que está engatilhado, né? 10, FGV, João, técnico judiciário do TJ do Ceará, no exercício de suas funções praticou por negligência, um ato ilícito que causou dano a Maria, parte em determinado processo judicial. Então, veja, o João estava atuando, exercício de suas funções na qualidade de agente público, cometeu um ato que causou um dano a terceiro. Maria buscou atendimento da Defensoria Pública e ajuizou a ação indenizatória, em cujo curso restou comprovada a culpa concorrente entre particular e agente público. Bom, eu não sei qual foi a culpa, mas a questão puxou a resposta. O que é culpa concorrente? Você lembra? Teoria do risco administrativo é a clássica, né? É a teoria clássica, dano, conduta, nexo causal, e que há possibilidade de isentar o estado de responsabilidade. Então, essa isenção, ela pode se dar por culpa exclusiva da vítima, força maior, caso fortuito e por aí vai. Lembre-se que na teoria do risco integral, na teoria do risco criado ou na omissão específica, não existe excludente. Só que você não pode esquecer que existe uma coisa chamada culpa concorrente. Tá? A culpa concorrente, ela se diferencia da culpa exclusiva por quê? Na culpa exclusiva da vítima, a vítima que fez cagada sozinha. Na culpa concorrente, os dois erraram, tanto o agente público quanto o terceiro. Gente, não discute com a questão. Ah, mas Dalma, onde que está o erro da Maria? Caguei. Se a questão falou que comprovaram que houve culpa concorrente, eu não estou nem aí. O que eu vou procurar? Culpa concorrente é um atenuante de responsabilidade do Estado. Ela tem direito à indenização, mas uma indenização menor do que ela poderia esperar. Ficou clara essa história? Então, assim, não discuta com a questão, sabe? Eu quando eu peguei essa questão aqui, eu fui ver comentário de aluno, a galera, por quê? Porque o caceta. Culpa concorrente, acabou. Culpa exclusiva, você ia responder o quê? Estado está isento, não cabe ação. Culpa concorrente, o Estado vai ter um atenuante. Então, o pleito de Maria deve ser improcedente? Não. Tem que ser procedente. Improcedente significa que não foi aceito, tá? Que não foi deferido o pedido pela Justiça. Procedente, incidindo responsabilidade do Estado, havendo redução do valor indenizatório em razão da culpa concorrente. Cara, maravilhosa, perfeita. Até porque, o valor deve ser fixado com o princípio da proporcionalidade. Nem sei de onde ele tirou isso. E ainda usa a responsabilidade civil subjetiva. É claro que a proporcionalidade vai ser utilizada. Incluindo a responsabilidade subjetiva. Pô, você podia matar a questão só de eliminar as subjetivas aqui, né? Já estaria também. Mas, letra C. Culpa concorrente.